Glória a Deus. Queridos, eu não sei se estão colocando, já colocou. Estratégia para vencer em Deus. Esse é o tema do que vai ser ministrado aqui. Amém? E queridos, obrigada. Querido, eu falei que em vez de água eu gostaria de um chazinho. Bem melhor, né? Nesse friozinho. Bom para a garganta. Obrigada. E obrigada também, que Deus abençoe as mãos que fizeram esse chá, né? Que nós já temos agora aqui, né? O nosso irmão onde está se colocando ali. Café, chá. Obrigada, André. Deus te abençoe, filho. Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos de aprender a honrar. Amém? E agradecer. Bom, queridos, então estratégia para vencer em Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. A palavra do Senhor em Lucas 6:46. Vou ministrar rapidinho. Aqui fala dos dois fundamentos. Ele começa dizendo assim, já abriram? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Interessante, né? A forma de que Jesus, ele vem através da palavra nos ensinar, né? Então a importância de nós ouvirmos a palavra, retermos e depois praticá-la. Amém? Nós guardamos a palavra no coração, mas na hora que é necessário, nós a usamos, né? E aqui ele está dizendo de dois fundamentos, duas casas, né? Mas aquele que ouviu a palavra do Senhor, e é interessante que ele fala que ele cavou, ele abriu aquela vala, aí ele colocou os alicerces. E eu penso assim é o nosso coração. Quando a palavra é ministrada, queridos, nós precisamos de abrir o nosso coração mais profundo, para que essa palavra venha e a edifica. Amém? Em nome de Jesus. E aqui então ele fala daquele que, ele falou do prudente, agora ele fala daquele que é nércio, é tolo. Ele ouve, mas ele não retém, ele não guarda a palavra. E aí ele fala, querido, quando vem o vento, a enchente, ele fala que sobre as duas casas vem, mas ele fala que aquele que foi alicerçado na rocha, ela aguenta tudo aquilo que vier, mas aquele que não reteve a palavra, aquele que não a pratica, ele fala que, querido, qualquer ventinho que soprar, a casa cai para o chão. E ele fala que é grande a ruína dela. Amém? E eu queria dizer para vocês aqui hoje, que há 3 pilares na nossa vida, né, na nossa casa, que é fundamental, querido. A primeira, não pode faltar jamais, é Deus. Amém? Essa é a base, é a rocha. A segunda, a família. A família é a coluna. Amém? E depois a terceira, pessoas. Nós precisamos um dos outros. E é interessante porque Deus, ele diz que ele não criou o homem para ser só. Aqui a gente entende que é família, mas também é o próximo. Amém? E ele também diz que querido, porque pessoas nós entendemos amigos. Você já viu as criancinhas quando elas estão na escola, que elas, todos eles ali são amigos. Ai, meu amigo, ai, a minha amiga. Não é assim que eles chamam? Amém? E o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que há, queridos, amigos que são mais chegados do que irmãos. Olha que profundo. Então vamos valorizar, amém? Vamos dar valor em tudo isso. E dentro desses pilares, nós precisamos do quê?
de ser curados, tratados por Deus. Principalmente nós precisamos de reconhecê-los. Eu quero falar algumas coisas que Deus tratou no meu coração. E depois eu quero que você até vá abrindo aí, nós vamos falar sobre Gideão. Ultimamente parece ter um mistério, Deus tem falado muito sobre Gideão. Mas Deus tratou no meu coração, então precisa de tudo aquilo que Deus dá, nós precisamos de repartir, amém? Ó, a primeira, nós precisamos, queridos, de vencer limitações. As nossas limitações. Porque o ser humano, ele tem muitas limitações. E nós precisamos de vencer. E é interessante, porque eu preciso de vencer. E começa comigo. Amém? Com você. Queridos, quando nós olhamos no espelho, o que nós vimos? O nosso reflexo, não é verdade? E o espelho mostra a real. A não ser, é lógico, aqueles espelhos, quando a gente entra naquele... Fala aquele do espelho ali que você vê pequeno, grande, gordo, que o espelho já é preparado para aquilo. Mas no normal, nós olhamos no espelho e vemos os nossos reflexos. Amém? O que somos. Agora eu te pergunto uma coisa, igreja. Espelho fala? Hã? Você já olhou para o espelho falou: oi, você está aí? Nossa, como você está bonita hoje. Espelho fala? Não, só que nós falamos com ele. E o pior é que nós olhamos e não gostamos do que estamos vendo ali. Nós mesmos colocamos, querido, bullying. Eu sabia que muitas vezes o bullying começa conosco mesmo? A gente olha e fala: ixi, como eu estou gorda, como engordei. Ai, esse cabelo está horroroso. Ai, se eu tivesse o nariz mais empinado. Ai, se eu tivesse isso. Nós mesmos colocamos bullying porque nós olhamos no reflexo do que nós estamos vendo e não gostamos. Nós nos esquecemos de quem nos fez. Foi Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós olhamos e não gostamos do que vimos. Então nós precisamos, queridos, de vencer essas limitações. Amém? E deixa eu ver aqui também que eu coloquei, né? É interessante que isso vem de longe. Moisés, queridos, quando Deus o chama para o ministério, um homem já de 80 anos, não estamos falando de uma criança, mas ele disse para o Senhor: Senhor, chama outro, eu sou pesado de lábios. Senhor, eu não consigo falar direito. Ele mesmo começou a colocar defeito nele. Você acha que Deus erra em nos chamar? Uma coisa que o pastor pregou há uns dias atrás, uns domingos atrás, que ele falou sobre o improvável. Queridos, nós somos esses improváveis. Nós olhamos e achamos que de nós mesmos não pode sair nada de bom. E falaram isso para Jesus, né? Será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Muitas vezes nós não sabemos o que falamos. Porque pode sim vir coisa boa de Nazaré. Porque veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei que pode vir algo bom de cada um de vocês. Amém? E queridos, outra coisa. Precisamos ter atitudes. A pastora André pregou aqui, que foi a última da campanha, a última quarta-feira da campanha, que ela falou que nós precisamos de vencer, e ela cantou logo no começo falando sobre isso. Nós precisamos de vencer, a primeira coisa que nós precisamos de vencer, aqui ó, a mente. Porque o diabo, ele lança setas na nossa mente, ele cauteriza a nossa mente. Então nós precisamos de vencer a nossa mente, começando aqui. Sabe por quê? Eu preciso de saber quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu me tornei. Talvez eu achava que eu não tinha valor algum, mas agora quem eu me tornei em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. Diz que nós estamos assentados em lugares celestiais
com Cristo Jesus. E nós, querido, precisamos de vencer. Coloca aí para mim, por favor, quem que está aí. Eu quero que você coloque aí, que ele fala do que nós temos que pensar. Filipenses 4:8, nós vamos ler. Então nós precisamos de levar a nossa mente cativa ao Senhor. O que significa isso? Querido, é pensar. Olha aqui, coloca por favor, Filipenses 4, que eu nem escrevi aqui, isso aí, para poder ler. Então ele diz assim, ó: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro. Jesus diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensam no que é excelente e digno de louvor. A nossa mente tem que estar com esses pensamentos. Então nós precisamos de vencer. A batalha começa aqui na mente. Não foi, pastora André, que você ministrou, falou muito mais coisas, mas o alvo ali era esse, para a igreja. Amém? E depois, agora, né, atitudes. E depois, outra coisa, querido, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vivo o que falo. A boca fala o que está cheio o coração. Queridos, Deus nos colocou como cabeça e não cauda. Amém? Por quê? Porque a cabeça, ela pensa, ela age. E a cauda, ela reage. O que a cabeça está pensando. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. E aqui também, nunca espere a aprovação de todos. Amém? Muitas vezes nós estamos aí pensando algo e estamos num projeto. Não. Eu sei que todos vão concordar. Queridos, não. E não espere isso, a aprovação de todos. Deus está aprovando? Também. Glória a Deus, tá? Por quê? Porque como as pessoas vão dar crédito se você mesmo às vezes nem acredita em você, no que você está fazendo, ou no que você está planejando. Então, olha a importância, tá? Acredite, tá? Acredite em você. Outra coisa, saiba ouvir crítica e enfrentá-las. Por quê? Vai depender de você. Ou a crítica vai te derrubar, vai tirar do seu posicionamento, ou ela vai servir de alavanca para o teu ideal. Amém? Jesus foi aceito por todos? Não, não foi. Amém? Então, queridos, sabe, aquilo que Deus está tratando com você, ore, busca a aprovação primeiro do Senhor. Amém? E outra, se Deus está colocando esse projeto no teu coração, pode ter certeza que Ele vai estar tratando com aqueles que precisam ser tratados. Amém? E quando você vê, já está dando tudo certo. Amém? Outra coisa, saiba dar importância, valor, significado em tudo que faz. Olha, no que? Saiba valorizar esse tempo precioso na presença de Deus. Saiba valorizar a sua família. Saiba valorizar o seu ministério. A igreja que você congrega. Sabe, querido, dar valor, valorizar, queridos, o teu trabalho. Que nem eu disse, valoriza o dízimo que você está dando para o Senhor. No sentido, obrigado por eu ter isso para dar, Senhor. Saiba valorizar, saiba dar importância às coisas. Sabe, às vezes são mínimas. Às vezes as pessoas não vão valorizar. Mas você tem que valorizar. Porque foi Deus quem te deu. Saiba valorizar. Outra coisa, queridos. Até eu coloquei assim, né? E saiba dizer não também. Porque muitas vezes nós precisamos de aprender a dizer não para nós mesmos. Muitas vezes nós levantamos, mas sem vontade alguma de levantar. Sabe dizer, não, eu preciso levantar. Eu preciso de começar o dia na presença do Senhor.
Eu preciso. Saiba dizer não. Ou às vezes alguém que chega para você, que nem hoje o Sá até que disse, né? Te convidam para beber, para isso, para aquilo. Saiba dizer não. Filho, eu respeito você, mas eu não aceito, eu não quero, não é para mim. Saiba dizer não. Que muitas vezes nós queremos agradar as pessoas e falamos sim, e depois você é que vai levar o prejuízo. Então saiba dizer não, começando para você. Sabe? Eu preciso de ler a Bíblia. Preguiça, não. Sabe? Então saiba dizer não. Sabe, são coisas que Deus começou a tratar no meu coração, queridos. E antes da gente ir para a palavra, até aqui, eu lembrei que o apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso de aprender a falar não. Tá? Queridos, outra coisa. 3 vezes Deus fala a Josué no início do seu chamado, do seu ministério: seja forte e corajoso. Querido, isso é para nós também. Seja forte, seja corajoso. Não esqueça da minha palavra, dos mandamentos do Senhor. Nela medite dia e noite, para ser bem-sucedido. Mas escuta, eu vou ficar de noite lendo a palavra. Você vai ler. Lê, nem se for um versículo, e fique meditando nela. Amém? Porque ele fala de noite? Porque o que vai ocupar, que nós falamos sobre a mente, é o que vai ocupar a nossa mente. Você vai estar sempre lembrando aquele versículo que Deus tratou com você. E ele diz que esse dia, por você agir dessa forma, ele vai ser bem sucedido. Amém? Deus, outra coisa que nós não podemos esquecer, queridos. Aqui o Senhor falando a Josué: pois estou contigo por onde andares. Oh, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que temos um Deus que anda conosco. Ele está conosco todos os dias. E Ele diz que até a consumação do século. Querido, que vantagem, que coisa maravilhosa isso. Olha, Deus se agrada em chamar para o seu propósito os improváveis. Aquele que ninguém vê ou que ninguém tem observado. Amém? Gideão, que nós vamos ler agora. Deixa eu também abrir a minha aqui. Gideão, trabalhador, compromissado, responsável com a sua família. Ele se preocupava em trazer o sustento dentro de casa. Amém? Então nós vamos ver aqui. Agora, queridos, improváveis, né? Eu disse, porém escolhido por Deus. É isso que vale a pena. Amém? Somos improváveis, mas somos escolhidos por Deus. Amém? Então vamos ler aqui Gideão. Você que abriu em Juízes 6. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus, que eu vou tomar um chazinho. Não fique com vontade. Depois no final lá deve ter. Ô, glória. Chazinho bom, André. Nota 10. Glória a Deus. Queridos, então vamos lá. Olha o que começa aqui Juízes 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas durante 7 anos. Porque eles ficaram 7 anos na mão dos medianitas? Queridos, por desobediência. Aqui eles falam, eles fizeram, começa já declarando o porquê de toda a história. Eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Às vezes a gente entende, mas então quando eu pratico alguma coisa, queridos, Deus fala 1, 2, 3 vezes. Depois o que Ele faz? Ele sai de perto. Nós não lemos aqui que Deus está conosco todos os dias, mas quando nós começamos a agir errado, Deus se afasta. Ele permite. Porque depois vai ter consequências, queridos. E aqui não tem outra explicação. Os midianitas
prevaleceram contra Israel. E por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acompanhavam em Israel, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois vinham com seus gados e as suas tendas, com uma nuvem, era como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos, dá uma paradinha aqui para explicar algo muito profundo. Quando nós estamos na terra do inimigo, a gente pode dizer que somos escravos. Nos tornamos escravos por estar na terra do inimigo. O que eu disse para vocês? Deus nos fez como cabeça e não cauda. Quem vai dominar é a cabeça. Quando nós estamos na terra do inimigo, aí nos tornamos cauda. Presta atenção nesse detalhe. Aqui não foi diferente. Queridos, aqui, essa época de Juízes, o povo já se encontrava em Canaã, na terra prometida. Agora, ser escravo na terra prometida é que é difícil. Tá dando para vocês entenderem? Como é profundo? Pela desobediência, pelo pecado, eles estavam na terra deles, mas estavam vivendo em cavernas, escondidos. Tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, aqui fala que era como gafanhoto. Já viu? Eu nunca vi, mas a gente já assistiu o filme, muitos comentários de o gafanhoto, ele vem em bando e eles acabam com tudo. E aqui a Bíblia dá exemplo como eles agiam dessa forma. Foi a época em que Israel empobreceu, ficou pobre. Olha, Israel, queridos, que é o chamado povo de Deus. Sabe, onde eles colocam a mão, Deus abençoa. Vai em Israel para você ver. Amém? O povo mais, que a gente pode se dizer assim, invejado, é Israel. Amém? Eles têm a bênção do Senhor. Mas não significa que aquele que busca não tenha. Porque aqui, 7 anos, eu pensei comigo, eles esperaram muito. 7 anos para poder clamar ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, Deus envia um profeta. Que aqui nós vamos ver. Olha aqui. Olha, querido. Então, 7 anos, aqui no 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta e lhe disse. Agora o profeta vai falar a verdade para eles. É lógico que eles sabiam, porque eles se encontravam daquela forma, mas o profeta vem para falar, né? Amém? Muitas vezes o profeta vem, querido, não é para falar aquilo que nós queremos ouvir. Ele vem falar aquilo que Deus quer nos ensinar. E aqui então ele fala, olha o que ele diz. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos. Queridos, quando eu disse que nós somos cabeça, quem tem que dominar somos nós. Nós não temos, queridos, que agir da forma deles. Era aqui que Deus falou, nos contaminarmos. A cabeça não se contamina. Amém? E aqui ele está dizendo
para aquele povo. Não era para vocês se contaminarem. Vocês estavam aqui vivendo com eles próximos, mas não eram para vocês se contaminarem. Mas eles se deixaram. Como eu disse, nós precisamos de aprender, querido, as limitações que nós mesmos às vezes possuímos. Aprender a falar não. É isso que nós precisamos aprender. Amém? E aqui então ele diz, olha só, deixa eu ver aqui onde eu parei. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então, no 11 aqui. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Queridos, quando nós damos crédito à voz do Senhor, quando nós somos obedientes, essa forma que Deus fala conosco. Homem valente, mulher valente. E aqui, às vezes nós achamos que é anjo. Quem veio aqui, primeiro Deus enviou um profeta. Amém? Mas agora, quem desceu a essa terra foi o próprio Jesus Cristo. O próprio Senhor, o Deus Filho. Ele veio. E eu achei tão interessante que eu creio que ele falou: quero ver de perto esse rapaz. Porque, querido, quando nós estamos fazendo algo, quando você está ali no teu quarto, ou com o teu pensamento voltado a Deus, quem está te olhando, queridas? É o Senhor. Ele está te vendo. Dele não tem o que nós podemos esconder. E aqui Gideão estava malhando o trigo no lagar. Todo mundo sabe que lagar não é lugar para... É a eira que se malha o trigo. Mas ele estava aqui, bem, pode-se dizer, escondido, porque ele deduziu, né? Porque se eu estivesse no campo, eles estariam me vendo, mas ele estava no lagar. Lagar, querido, é um lugar pequeno. A palavra, o que eu fui pesquisar, ele é 2 por 1. 2 de profundidade e 1 de largura. É um lugar bem pequeno, porque ali eles jogam a uva e pisam. Amém? E aí tem onde vai saindo o suco da uva. Mas ele estava num lugar pequeno, mas ele estava malhando o trigo. Por quê? Ele era um homem responsável, ele queria trazer o sustento para casa. Amém? Eu creio que ele pensou: chega deles acabarem com tudo aquilo que nós plantamos. E ele acho que conseguiu aqueles trigo e estava ali trabalhando. Quando nós somos fiel no pouco, o Senhor no muito vai nos colocar. E o próprio Senhor Jesus chega trazendo essa palavra a ele. Ele não estava, queridos, querendo ali se aparecer ou algo assim. Não, quietinho, sozinho. Mas o Senhor estava vendo. E o Senhor diz para ele: homem valente. Oh, queridos, sabe quando eu acho que ele falou: filha, deve estar errado. Acho que não foi comigo que o Senhor disse isso. Mas era justamente ele que Deus estava escolhendo. O improvável é que Deus estava chamando. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, olha o que o anjo diz: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Gideão, ele não tinha vivido, querido, esse tempo de ver as maravilhas. Mas ele só ouvia falar de tudo aquilo que os pais contavam. E ele agora aqui fala para o anjo, ele fala para Jesus: mas se Deus é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? Queridos, por muito menos do que isso que nós vimos aqui, a gente vai ver Zacarias. Zacarias, o sacerdote, né, lá ele foi levar a oferta. Ele entrou no santo dos santos, estava ali levando oferta ao Senhor.
E o anjo apareceu para ele e disse que a mulher dele, Isabel, iria engravidar. E disse até o sexo, que seria um homem e que se chamaria João. E ele falou: mas quando isso vai acontecer? Houve dúvida. E por isso ele ficou mudo até nascer aquela criança. E agora aqui, Gideão está questionando, não é que ele está duvidando, mas ele está dizendo: por que isso ainda não aconteceu? Mas por que, Senhor? Eu creio sim que pode acontecer, mas por que não aconteceu? Por que ainda? Olha que coisa tremenda, querido. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor Jesus se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha que gostoso nós temos esse bate-papo com Deus. É falarmos, Deus responder. O Senhor diz, Jeremias 33:3, clama a mim. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele diz clamar. Querido, isso é mais do que evidente que todos que clamam, Deus ouve e Deus trabalha a favor dessa pessoa. E sabe o que Deus faz quando nós clamamos? Ele antecipa as bênçãos. Olha a importância de nós clamarmos ao Senhor. Ele diz, clama a mim e responder. Então, Deus é um Deus que responde. Você não fica no vácuo falando sozinho. Deus responde para você. Quantas vezes, se você observar, Ele tira a dúvida que está aí no teu coração. Amém? E aqui então, querido, Ele está agora falando, vai nessa tua força. Que força, Senhor? Que força? Sabem quantos eram os inimigos? 135 mil. Olha. E aqui Israel recuando, se escondendo. E aí para um homem o Senhor fala, vai, eu não estou te enviando, filho. Creia somente. Isso é para nós, queridos. Deus não está te enviando para fazer algo. O que Ele tem colocado no teu coração? Vá. Aqui eu não digo força, mas vai conforme a tua fé. Porque Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele fala que tudo é possível ao que crer. Amém? Tudo é possível ao que crer. E aqui Ele está dizendo isso para ele. Vai, filho, nessa tua força. Amém? Gente, que coisa maravilhosa. Outra coisa aqui, que muitas vezes passa e a gente não presta atenção. Olha aqui o 15. Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. Querido, lembra a hora que eu falei, quando nós olhamos no espelho, a gente mesmo começa a arrumar desculpas e defeitos? Gideão não foi diferente. Ele falou assim, eu sou menor da minha casa. Você vê como muitas vezes nós não nos valorizamos, queridos? Eu sou menor. A minha família, mais pobre. Deus aqui estava pedindo dinheiro? Aí Jesus falou, eu quero dinheiro. Nem citou isso. Mas aqui é o que muitas vezes nós pensamos, nós não entendemos corretamente o propósito de Deus. E aqui então, olha que interessante aqui. Então ele diz assim, mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Queridos, se nós temos o Senhor do nosso lado, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Tá? E aqui então ele diz, olha aqui, muitas vezes nós ouvimos Gideão, nós logo lembramos da prova que Gideão fez com o novelo, não é verdade? Só que aqui é a primeira prova que ele faz. Aquela foi a segunda do novelo. Olha o que ele faz aqui, para nós podermos entender. Ele diz assim, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me
um sinal. Aqui ele já está pedindo um sinal para Deus. A gente às vezes pensa que o sinal foi lá aquele primeiro, aquela prova. Não, aqui é primeiro que Gideão. Olha as estratégias que Deus nos dá. Nós estamos falando sobre estratégia para vencer em Deus. Então aqui ele já começa falando, ó, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou o cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Eu pensei, que tamanho de pão é esse? Gente, 20 litros de farinha, haja farinha. Só que uma coisa que me chamou a atenção, os medianitas, o adversário levava tudo. Como ele tinha aqui um cabrito, um cabrito aqui na minha fala. Olha, como ele tinha o segredo. Que coisa linda, queridos. Para o Senhor, nós sempre temos algo que estamos guardando para dar e o melhor. Amém? Porque aqui ele fez isso. Olha o que ele fez aqui. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse. Deixa eu dar só uma paradinha aqui. Você sabia, quando nós chegamos aqui, o que é cultuar o Senhor? Queridos, Deus nos dá sim, nós recebemos o que vem do alto. Mas Deus espera. Aqui o anjo ficou esperando enquanto ele foi preparar o pão. Querido, para quem já fez pão sabe que não é uma coisa rápida. É demorado. Você tem que esperar, apesar que aqui não tinha fermento, ele não precisava de esperar crescer o pão. Mas é um processo demorado, não é uma coisa tão rápida. Mas o anjo ficou esperando. O anjo aqui é o Senhor. Deus não estava com pressa. Ele disse para ele, ó, para mim provar para você que eu sou contigo, eu fico aqui esperando. Queridos, quando nós entramos neste lugar, quando nós viemos cultuar ao Senhor, Deus está esperando. Nós não temos que vir aqui só pedir. Mas Deus está nos esperando. Esperando o quê? O que eu posso dar para Deus? Queridos, o louvor, a tua adoração. Deus recebe, Ele espera você levantar as mãos. Ele espera você abrir a boca e declarar o quanto você o ama. Ele está aqui esperando. Amém? Ele está aqui esperando. O mundo espiritual nós não observamos, mas tudo isso está se acontecendo. A presença de Deus é real neste lugar. Deus está esperando você levantar a tua mão e dizer o quanto você o ama. O quanto você precisa dele, o quanto sem ele você não é nada. Ele está aqui esperando. Que nós precisamos entender o que é cultuar ao Senhor. Deus, eu venho aqui porque esse templo é do Senhor. Deus, e Ele está aqui esperando. Filha da boca. Eu sei o que está no teu coração, mas deixa fluir, filha. Deixa, filho, fluir. Eu sei que você veio, você está triste, mas você venceu. Você disse não. Você falou, não vou ficar dormindo, mas eu tenho que cultuar o meu Deus. Ele está aqui esperando. Assim como Ele esperou a oferta. Ele pôde ter certeza que Deus era com ele, porque Deus ficou esperando. Olha que coisa linda. Ele esperou. Oh, glória! E olha só, e pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e colocou a carne e os pães sem fermento, e saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu na frente dele. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse, querido, por que nós temos certeza de que não era o anjo, era Deus? Porque o anjo não recebe oferta. Amém? Nenhum. Outra coisa, o anjo não anda com cajado, ele anda com espada.
Amém? Quem anda com cajado e recebe a oferta é o sacerdote. Amém? Então nós precisamos de entender, quem estava aqui era Jesus Cristo. Tanto o pastor quanto o sacerdote. Nós precisamos de entender. Então nós temos certeza de que era o Senhor. Que privilégio esse homem teve de falar com Deus, de Deus esperá-lo para que ele pudesse preparar a oferta e entregar e Deus receber. E diz que fogo caiu. Gente, que coisa preciosa. Como Deus é lindo. Oh glória, nós louvamos aqui declarando, Senhor, Tu és lindos. Queridos, essas 3 qualidades têm que andar juntas. Quais são as qualidades? Coragem, disposição e organização. Na nossa vida, para que tudo corra bem, nós precisamos desses 3 na nossa vida: coragem, disposição e organização. Amém? Vai dando glória a Deus. Oh glória. Senhor, segura aí o relógio, que ainda vai ter uma apresentação aqui. Vai dando glória. Ô chazinho gostoso. Docinho, eu gosto de docinho. Glória a Deus. Querido, agora, para a gente poder entender. Outra coisa que tem uns segredinhos, né, que Deus vai revelando. Outra coisa. Ele disse, né, Gideão, ai de mim, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor disse a ele, calma o teu coração. O primeiro louvor aqui, nós louvamos, né, calma. Calma, Senhor, a nossa alma. Às vezes nós estamos tão agitados com as coisas. Deus, acalma nossa. Deus falou, filho, você não vai morrer. Acalma, acalma. E aqui diz, né? Mas que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não vai morrer. E aí agora Deus dá uma ordem para ele. Olha que interessante. Ele falou com Deus, pediu uma prova e agora Deus fala o que ele tem que fazer. Então Deus diz... Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Ebiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, leva o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do seu pai. Corte os postes da deusa Azerá, que está junto ao altar. No altar dele, no lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça o holocausto com a lenha dos postes de deusas Azerá, que você irá cortar. Olha que interessante o que Deus... A estratégia, nós estamos falando de estratégia essa manhã, que Deus dá a ele. Deus disse que era para ele ir, pegar o touro, que era do pai dele, e derrubar aquele altar que era dado a Baal e tudo mais. E depois ele falou, e depois você vai fazer um altar para mim de pedra. Você derruba aquele e vai fazer um. Só que eu quero que você me traz agora um touro para oferecer para mim de 7 anos. Queridos, vamos dar uma paradinha para pensar. Quantos anos fazia que o inimigo tinha, estava no domínio de Israel? Quantos anos eles pereceram? E por que Deus manda agora oferecer no altar dele um touro de 7 anos? Um touro que foi alimentado desde o início, e nasceu desde o início que se começou o desespero de Israel. Por quê? O que significa isso? Deus aqui está dizendo, ofereceu a mim, e agora eu estou dando um basta para o adversário. Eu quero dizer uma coisa para você, vai ter um fim, tudo o que você está passando. Queridos, presta bastante atenção. Essa luta que você está passando, essa situação que às vezes você acha que não tem jeito, aos teus olhos parece ser impossível, Deus manda te dizer nessa manhã
que Deus vai dar um basta. Amém? Chega. Acabou. Amém? Queridos, o gigante vai cair. Se Deus está dizendo, Ele sabe como fazer. Hoje Deus está te dando estratégia para você agir, para você vencer. Amém? Chegou-se aqui, acabou. Chega de sofrimento. Qual é o segredo que nós precisamos de fazer? É clamar ao Senhor. Apresenta diante dele essa causa. Diz para ele que você não está aguentando mais. E você vai ver que vai cair por terra. Em nome de Jesus. Porque aquele que é fiel, amados, glória a Deus. Deus está dando um basta. Em nome de Jesus. Queridos, por quê? O cântaro vai quebrar, trombeta vai ser tocada, a tocha vai ser erguida ou levantada. E nós vamos que Deus vai nos revelar o significado de tudo isso. Interessante, porque aqui agora, a gente vai ver depois de tudo isso, ele ainda estava com medo, Gideão. Ele consegue 32 mil pessoas, né, para formar um exército, mas Deus olha para tudo aquilo e diz assim, é muita gente. Queridos, Deus não precisa de números. Ele só precisa de uma pessoa que se dispõe e confia. Porque pode deixar que o mais ele vai fazer. Amém? É só uma. Você está hoje se dispondo para Deus te usar? Você se dispõe hoje? Ele fala, Senhor, eis-me aqui. Amém? Queridos, agora Deus vai falar para ele, filho, é muita gente. Vocês vão achar que vocês venceram pela força dos braços de vocês. Então, pergunta aí, quem é medroso? Quem está com medo? Quem não está nem acreditando? Que eu falei, Senhor, faltou muita fé para esse povo. E eles são verdadeiros, porque eles falam, não, eu estou. Então, cai fora. 22 mil pessoas caíram fora, é muita gente. Olha só. E aqui agora, 10 mil. Então tá bom, então vamos com 10 mil. Aí Deus fala, ainda é muita gente. Vamos lá. Vamos pôr esses homens para beber água. Gente, beber água é tão comum, todo mundo bebe água. Não é verdade? Já parou para pensar? Quem fica sem água? Ninguém sobrevive sem água. Mas vai lá, põe ele para beber água. Aí Gideão fala, então vamos. Vamos beber água, turma. E Deus está lá. Aquele que tudo vê está olhando. Aí ele fala, aqueles que pegaram a água, se ajoelharam e foram lambendo a água, queridos. E depois teve a outra turma, 300, que trazia a água até ele e tomava. É interessante que quando você pega a água com a mão, se você está com sede, quantas vezes você precisa de fazer esse movimento? Quantas vezes nós precisamos de ir até a fonte, que é o Senhor, queridos? Olha como é tremendo o que Deus faz. Por que aqueles que se ajoelharam e ficaram ali bebendo água, foram lançados fora? Só sobrou 300. Talvez Gideão olhou e falou, ixi, coitadinho desses 300 que estão agindo aí, pegando a água e bebendo, trazendo até a eles com a mão. E eu achei interessante que eu vi, e eu falei, Senhor, como tudo que Deus faz, querido, tem um significado. Olha, como é interessante, Israel, até hoje, e por causa de Gideão, por causa desse acontecimento aqui, o povo de Israel, que fazem parte do exército, que inclusive é homens e mulheres, e eu estive lá, e eu vi pessoas lindas, mulheres lindas, com aquelas, que a gente pode dizer lá, qual o nome daquelas armas? 30, sei lá, é fuzil, mas daí eles têm os nomes lá, né, que agora eu não sei, e todos, e mesmo que eles estão, querido, sem a farda, eles são obrigados a estar armados.
Eles estão civil, né? Estão sem a farda, mas eles são obrigados a estarem armados. E por quê? Porque se Deus precisar, se houver uma guerra, eles estão prontos. Eles estão com a arma. E aqueles homens que bebiam a água se agachando, eles deixavam as armas. Eles eram presas fácil. Então não servia para o exército do Senhor. Aqueles que vinham com uma mão trazendo a água, a arma estava com eles. Dá para vocês entenderem. Olha como Deus age nos mínimos detalhes. Deus, eu falei isso quarta-feira. Deus é detalhista. Ele sabe o que você gosta. Ele te conhece, ele que te formou. Amém? Então, ele é detalhista. E aqui, então, a gente vai entender. Aí vão com os 300. Só que antes, agora Gideão, que vai agora só com 300, ele vai falar para Deus: Senhor, eu quero outra prova. Deus, fica triste comigo? Não. Mas eu preciso de ter a confirmação de que o Senhor é comigo mesmo e que nós vamos vencer. Só com 300. Aí o que ele pede? Então ele fala para Deus: Senhor, eu vou colocar esse novelo. Novelinho de lã. Se tiver, Senhor, o Senhor consegue fazer com que esse novelinho de lã fique molhado? Aqui diz que a hora que ele espremeu, quando chegou no outro dia, na manhã, que ele pegou o novelo, todo em volta seco, mas aquele novelo molhado. Diz que ele encheu uma taça de água. Deus provou para ele do que ele é capaz. Aí ele falou: mas Senhor, eu ainda estou com dúvida. Senhor, o Senhor não fica bravo, não. Mas Senhor, mais uma vez, se o Senhor consegue só ficar seco o novelo e tudo em volta molhado? Aí Deus falou: tá bom, seja feito conforme você quer. Como eu disse, seja feito conforme a nossa fé. Queridos, aí no outro dia, o novelo sequinho, o resto tudo molhado. O que ele entendeu com isso? Você já não pensou? Que coisa mais estranha. Olha a prova que ele faz com Deus. Sabe o que ele pôde observar? Que Deus não erra na mira. Aquele novelinho no meio daquele imenso que havia ali. Querido, Deus acertou certinho, ele mirou certinho. Aí ele pensou: agora eu posso ir. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus não erra alvo. Deu para vocês entenderem o segredo de tudo do que Deus faz? Ele não erra alvo. Agora ele foi. E Deus agora falou para ele, teve uma estratégia. O que foi? 300 homens. Então ele teve 100 aqui, 100 aqui, 100 ali. A Trindade se fazia presente. Amém? E aí ele foi. O que ele fez? Ele então disse, explicou para eles. Inclusive antes disso, eu preciso de correr por causa do horário, mas você vai ver que ele desce. Deus fala para ele: desce, você ainda tem dúvida de tudo isso, ainda você está com dúvida, desce lá. E ele ouve, ele chegou perto e ouviu um soldado falando com o outro: eu tive um sonho. E nesse sonho, um pão rolava da colina e vinha em cima das tendas e destruía tudo. Aí o outro já teve a revelação. Esse pão aí é Gideão com a espada dele que vai destruir tudo. Gideão já começou a glorificar a Deus. Ele falou: Senhor, mais uma confirmação. Senhor, e eu estou nessa fé. E aí o que ele faz? Então ele tem uma estratégia. Então ele falou: nós vamos descer. Vocês vão agora levar o cântaro, né? E a tocha acesa que vai dentro do cântaro, e vocês vão levar a trombeta. Amém? Aí nós vamos ver agora o significado de cada um agora. Amém? Queridos, oh glorioso Deus. Oh, Deus é lindo demais, né? Então nós vamos ver. Querido, quebrar o cântaro, quebrar o vaso. Que explosão linda. Terrível para o inimigo, mas que explosão maravilhosa. Porque o quebrar do cântaro do vaso significa renúncia.
eles estavam quebrando, renunciando, negando-se a si mesmo. Amém? Aquele que vem após mim, nega-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É o que Deus está dizendo para nós. E renúncia ao pecado, os prazeres do mundo, dar um basta. É hora de fazer escolha. Quebrar o vaso. Querido, essa é a nossa conversão. Quando nós decidimos para o Senhor, nós falamos: Deus, quebra o vaso, quebra a minha vida e a faça de novo. E aqui depois, erguer tocar as trombetas, que significa? Porque foi o que eles fizeram. Eles quebraram e aí começaram a tocar as trombetas. Olha só, anunciar o evangelho da salvação, anunciar as boas novas, palavra de vida eterna, o tempo do som da salvação. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos de tocar a trombeta. Nós precisamos de anunciar. Sabe, Jesus está voltando. Se arrependa. Vamos anunciar. A palavra de Deus diz: quão formoso é os pés daquele que anuncia as boas novas, anunciar o evangelho, queridos, tá? Vamos estar juntos, queridos. A igreja precisa de se unir nesse projeto. Esta é a estratégia para vencermos. Amém? Em nome de Jesus. E agora erguer a tocha. Eles tinham que quebrar o vaso, eles tinham que tocar a trombeta e agora eles tinham que levantar a tocha. Querido, quando levantava a tocha, por que você imagina o adversário, o inimigo ali? Gideão desceu, chegou mais perto deles. Muitas vezes a gente tem que falar: Senhor, às vezes nós chegamos, Senhor, e a gente vê o que Deus vai fazer com aqueles que tentam nos caluniar, tentam nos defamar. Nós vamos ver o que Deus vai fazer. E aqui, querido, ele chegou mais perto, que Deus tinha mandado que chegasse mais perto, para eles fazerem dessa forma. E quando eles erguem a tocha, representava, quem levava a tocha não eram os soldados. Não eram os soldados estavam com o escudo e com a arma, mas quem levava era o chefe deles. Vamos supor que fosse ali um general, ele levava a tocha, ele ia na frente, e atrás dele, mais de 1000 soldados. Então você imagina quando o inimigo viu, já se assustou com aquele estrondo de quebrar o vaso. Amém? Agora, eles estão vendo aquela tocha e eles deduziram, atrás de cada tocha, há mais de 1000 soldados. Queridos, nós precisamos de agir. Não é Deus que age por nós. A palavra do Senhor diz que o que eles fizeram, se assustaram tanto, que eles começaram a se golpear um ao outro e matando. Morreu naquela noite 120.000 homens. Amém? Adversário. Querido, Deus agindo, quem impedirá? Agora deixa eu explicar para vocês o erguer a tocha. Significa iluminar o caminho para os perdidos, porque ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu tenho o Senhor, essa tocha, eu não ando no escuro, eu sei onde eu estou andando, eu não vou tropeçar, queridos. E olha aqui, o inimigo vai ficar todo confuso quando nós erguemos, quando nós renunciamos, quando nós, queridos, tocamos a trombeta, queridos, o inimigo, e erguemos a tocha, o inimigo vai ficar furioso. E sabe o que ele faz? Por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai ter que sair. Essa é a promessa do Senhor na nossa vida. E aqui, o que ele falou para eles? O que Gideão tinha falado para eles? Vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Mas hoje nós, como igreja do Senhor, nós gritamos depois desses feitos. Pelo Senhor dos exércitos e por todos os perdidos, é que nós estamos anunciando o evangelho, em nome de Jesus. Eu gostaria que agora, queridos, louvado seja Deus, juntos,
nós somos mais do que vencedores. Eu gostaria que você colocasse em pé. Nós vamos orar. Depois ainda nós vamos ter uma apresentação aqui. Mas agora, se Deus falou contigo, nesta manhã, eu gostaria que você se dispusesse e falasse: Senhor, eu já quebrei o vaso, eu já renunciei. Mas, Senhor, muitas vezes eu tenho voltado. Queridos, lembra do primeiro amor. Onde você perdeu, fala para Deus que você quer de volta. Nós vamos tocar a trombeta, anunciar, porque nós precisamos de pensar no próximo, amém? Dos perdidos. E nós vamos levantar a tocha. Oh, grande Deus, Pai, a Tua palavra foi ministrada. E o Senhor, Pai, quem trabalha, Senhor, quem trata, Espírito Santo, com cada um, porque o Senhor sabe a nossa necessidade, o quanto somos carentes do Senhor, o quanto precisamos da Tua palavra, Senhor. Deus, eu apresento os meus irmãos, eu apresento a Tua igreja, eu apresento aqueles que estão ouvindo essa live, Senhor, não puderam estar aqui, mas eles estão ouvindo, Senhor, ou ainda ouvirão, vão ouvir. Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Senhor fará, Pai, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor tem, Pai, Deus, preparado para cada um deles. Senhor, que eles se dispõem, que eles, Senhor, abram o coração. O Senhor diz que um coração aquebrantado na Tua presença, o Senhor não rejeita, Senhor. Deus, e que a nossa mente, o nosso coração seja voltado totalmente a Ti. Senhor, os improváveis, aquele, Senhor, que muitos não acreditam, Senhor, que podem mudar, que podem, Senhor, ser abençoado, prosperar. Senhor, isso é o Senhor quem faz, Pai. Nós só nos colocamos, nos rendemos diante do Senhor, Pai. Deus, e que o Senhor possa fazer tudo aquilo que a Tua igreja necessita, Senhor, para continuar caminhando. Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que a união é onde o Senhor derrama. Quando somos unidos, faz-nos, Senhor, Deus, sermos unidos, Pai, para que o Senhor possa derramar da Tua unção, Pai. Deus, porque juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, Senhor. E em nome de Jesus, cada projeto, Senhor, levantado na Tua casa, Deus, dê as estratégias que é necessárias, Senhor. Foi isso que o Senhor tratou conosco nesta manhã. Dê-nos estratégias, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. E que cada um, Senhor, possa ter sido alimentado pela Tua palavra. Em nome de Jesus.